Meus amigos, vocês já ouviram a expressão "essa foi a gota d'água"? Pois é. Essa expressão ela cai muito bem no que está acontecendo na situação do Brasil com o STF. Só que a gota d'água ela já caiu diversas vezes. A última gota d'água foi a censura que o STF promoveu à revista Cruzoé, que independente da gente concordar com as posições ideológicas deles ou não, a verdade é que está rolando uma censura. E para quem é de direita, defender censura é inadmissível. A gente deve defender a liberdade de expressão sempre. A gente pode entrar no debate do que é liberdade de expressão, do que não é, mas o fato é de que o STF está censurando uma revista, um veículo de comunicação. Nessa revista estava saindo uma matéria aí sobre um suposto envolvimento do ministro do STF, do presidente atual do STF, Dias Toffoli, com o Marcelo Odebrecht, falando que ele é amigo de um amigo do pai dele, que é amigo do Lula, enfim. Uma denúncia gravíssima, uma acusação gravíssima, que merece ser apurado, mas parece que o STF não tem a mínima intenção de que isso aconteça, porque decidiu censurar a matéria, dizendo que existe ali um claro abuso. Meu Deus do céu, é claro só para eles esse abuso. Essa foi a última gota d'água, mas a gota d'água ela já foi despejada já tem muito tempo, a primeira gota d'água. Quando, por exemplo, um dos ministros do STF decidiu desobedecer uma norma internacional de que ele deveria ser revistado em um aeroporto. Ele se acha acima de qualquer cidadão normal e disse que dispensava essa vista no aeroporto porque ele era um ministro do Supremo. A gota d'água também caiu quando um ministro pediu a prisão de um cidadão brasileiro que o criticou dentro de um avião. A gota d'água caiu quando o STF decidiu instaurar inquéritos para investigar pessoas que estavam falando mal do STF nas redes sociais. Eles excluíram uma rede social por causa de um post que teve 4 curtidas. A gente poderia ficar falando aqui das transgressões do STF até amanhã, mas vocês têm que entender que essa história do STF não se resume apenas ao STF, e sim em grande parte do judiciário. A gente pode ver, por exemplo, uma gota d'água caindo nesse caso aqui desse vídeo. Seu filho explicou por qual motivo que ele foi armado no local dos fatos e efetuou disparo contra o crime, contra o governo? Posso contar um fato, 2 fatos que ocorreram. O doutor responde só o que o doutor perguntou. Estou respondendo o que ele perguntou. Não, não discute comigo não. O senhor tá onde? O senhor tá achando que o senhor tá onde? Eu estou discutindo. O senhor não vai discutir comigo não. Não, estou discutindo. O senhor sai daqui preso também. Isso é educador, o senhor não fala não. O senhor não sabe, não discute comigo não. Eu posso responder? Cala a boca que eu tô falando. Olha o modo que o senhor vai lidar comigo. Talvez o vídeo esteja fora de contexto, a gente não conseguiu pegar ali toda a história, mas a princípio quando você vê isso parece uma arbitrariedade, não parece? E além da censura do judiciário, nós temos, por exemplo, youtuber sendo censurado porque criticou determinado deputado, nós temos apresentador de TV e comediante sendo acusado e condenado à prisão por ter feito chacota com uma servidora pública. Quantos exemplos mais você quer para você entender que hoje nós estamos vivendo uma ditadura? A ditadura do judiciário. Parece que finalmente a esquerda acertou em alguma coisa. Nós temos que dar o braço a torcer e concordar com a esquerda. Eles realmente disseram: nós iremos viver uma ditadura em 2019. Eles só erraram em um pequeno ponto. Essa ditadura não veio por parte do governo, por parte do poder executivo, ao qual o Bolsonaro está representando. Ele está vindo por parte de toda a esquerda militante. Porque, caso você não saiba, os ministros do STF foram todos colocados ali por presidentes esquerdistas, desde a época de Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma. Não acredita na sua Suprema Corte? Não acredito. Não, eu não acredito na nossa Suprema Corte, meu Deus do céu. Então, meus amigos, o que está faltando é ordem. Está faltando a população brasileira se manifestar para externalizar o que nós realmente estamos sentindo. Você quer ver um exemplo? Hoje eu estava assistindo a CCJ, tá votando um dos textos lá da reforma da Previdência, enfim, todo aquele trâmite que tem lá na Câmara dos Deputados, e eles estavam votando hoje na CCJ, sem sacanagem, eu fiquei assistindo aquilo 20 minutos e nada andou. Ficou o tempo todo a esquerda fazendo barulho, interrompendo sessão,
pedindo questão de ordem, tava ali na turma da frente, Érica Cocai, Gleisi Hoffmann, Jandira Fegali, o Tchutchuca do Zeca Dirceu, aí tava Alessandro Molon, tava a deputada lá do PSOL, aquela tal de Talíria, não sei o que. A esquerda estava basicamente fazendo o que queria, que no caso é atrapalhar completamente as discussões e os debates sobre a reforma da Previdência. E daí eu fiquei me perguntando a todo tempo que eu assisti aquilo ali, aonde estavam os deputados do PSL que disseram que iriam fazer frente a essas pessoas, a essa oposição esquerdista canalha? Aonde está a Joyce Hasselmann, que disse que a Gleisi Hoffmann e o Jean Willis estavam ferrados na Câmara dos Deputados, que ela iria lhe fazer uma frente firme, meu Deus do céu? Eu também não estava vendo Alexandre Frota, não estava vendo Kim Kataguiri. Parece que a única coisa que eles sabem fazer é barulho em suas próprias redes sociais. Mas na hora do vamos ver, parece que eles não estão tão dispostos assim, não é mesmo? O que eu tô querendo exemplificar para vocês é que a gente não pode depender do sistema para combater o sistema. Ou seja, nós não podemos depender de deputados que, por mais que nós temos elegidos, por mais que eles tenham boas intenções, que eu acredito que no caso, por exemplo, da Joyce Hasselmann e do Kim Kataguiri, a gente não pode depender deles para que alguma coisa aconteça. Você pode ver, meu Deus do céu, precisamos dos deputados e dos senadores para causar um impeachment e um ministro do STF. Vamos supor lá que a gente consiga um impeachment do Alexandre de Moraes, sei lá, do Dias Toffoli. Aí vai ser um ministro do STF a menos, daí o Bolsonaro vai lá e coloca um. Você acha que a gente ia conseguir, por exemplo, impeachment de metade desses ministros do STF? Se acontecer com um, a gente está com sorte. Você acha que isso iria resolver o problema de alguma forma? Você acha que essa ditadura do judiciário que a gente está vivendo hoje, você acha que ela iria acabar porque a gente ia ficar, sei lá, meses discutindo o impeachment de um ministro do STF? E por mais que aconteça, você acha que alguma coisa ia mudar? Renan, então o que você sugere? Eu sugiro que você entenda o que você deve apoiar de fato, pelo que você deve batalhar. Precisamos de medidas a curto prazo, como por exemplo, impeachment de um ministro do STF? Eu acredito que sim, vamos trabalhar por isso, mas isso não deve ser prioridade, devemos trabalhar a longo prazo. Como é que a gente trabalha a longo prazo? Primeiro, priorizando a educação. Como é que a gente forma uma sociedade consciente de que a gente não pode aceitar esse tipo de coisa, que censura não pode ser jamais tolerada, de que a liberdade de expressão deve ser algo legítimo, que é algo que todos devem ter. Hoje a gente está tendo muita discussão de que, não, você não pode confundir liberdade de expressão com ofensa. Quer dizer, hoje em dia, se eu falar que eu acho a Gleisi Hoffmann uma deputada péssima, a Gleisi Hoffmann pode alegar que ela se sentiu ofendida com isso e me processar. Você acha que o que aconteceu com o canal do Mamãe Falei e o Danilo Gentili foi alguma coisa diferente disso? Vamos supor que eu a xingasse de alguma coisa. Ainda assim, eu estaria no meu direito de liberdade de expressão. O que não pode acontecer é você promover atos que prejudiquem essa pessoa, por exemplo, fisicamente. Você inventar mentiras sobre aquela pessoa, por exemplo. Não, olha só, eu acho que eu vi a Gleisi Hoffmann outro dia ali na noite rodando bolsinha. Se eu falar isso, ela teria todo o direito de me processar, porque se eu não tivesse como provar aquilo que eu estou falando, eu estou atacando a reputação dela. Não por causa dos atos dela, mas por causa de inverdades. A liberdade de expressão, nesse caso, ela não pode ser tolerada. Mas se eu falar que ela é uma deputada ruim, que ela é uma deputada péssima, que ela é uma deputada que está atendendo apenas os interesses das pessoas que querem pior para o país, ainda assim eu estaria na minha liberdade de expressão. Então é contra isso que a gente tem que lutar. E como que a gente, novamente, como que a gente luta contra isso? Melhorando a educação, formando cidadãos melhores, onde esse tipo de coisa não pode ser tolerada. A palhaçada que eu vi hoje na comissão da CCJ, onde 20 minutos ficaram deputados esquerdistas atrapalhando e atrapalhando e atrapalhando a sessão, e uma sociedade séria, que é o qual eu acredito que as pessoas querem que o Brasil seja, esse tipo de deputado jamais seria reeleito. Assim como eu espero jamais que Alexandre Frota seja reeleito também, onde ele veio com um discurso na campanha e agora está agindo completamente diferente, está agindo inclusive contra a reforma da Previdência, onde o PSL já deu parecer favorável, o Bolsonaro já deu parecer favorável, e tá lá o Alexandre Frota subindo no pedestal dele: vão ter que me convencer de que essa reforma é boa. O seu eleitorado já foi convencido disso, e é o seu eleitorado que você tem que respeitar.
E você não está fazendo isso, você está se colocando ali no mesmo pedestal que os ministros do STF se colocam, achando que são verdadeiros semideuses, de que não estão ali para servir a população. Então, meus amigos, tenham em mente quem são os seus verdadeiros amigos. Os seus verdadeiros amigos são o presidente Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, o filósofo Olavo de Carvalho, que muitos de vocês que me assistem ficam querendo criticá-lo o tempo todo. Vocês têm que entender que essas medidas a curto prazo não vão resolver nada. Você tem aí, por exemplo, o deputado Kim Kataguiri lançando um monte de medida aí econômica, não, reduzir não sei o que, imposto, tributação. Pô, beleza, bacana. Mas e a longo prazo? Você vai reduzir um impostinho aqui, daqui a 4 anos a gente vai eleger outro presidente esquerdista e ele vai voltar com o imposto. Se você não atacar a raiz do problema, que é esse pensamento marxista esquerdista que está na cabeça dos brasileiros, nada disso que vocês estão fazendo a curto prazo vai adiantar. Então, meus amigos, essa ditadura do judiciário que nós estamos vendo é para nos alertar, para abrir os olhos, para a gente entender qual é o problema verdadeiro que nós temos que combater. Para encerrar esse vídeo, vou repetir, precisamos de medidas a curto prazo? Precisamos, mas jamais devemos esquecer aquelas que vão nos beneficiar a longo prazo, por décadas, por centenas de anos. Só dessa forma, para a gente não ter mais que presenciar a palhaçada que eu vi hoje na CCJ, dos deputados esquerdistas querendo tumultuar a sessão para que a reforma da Previdência não passe e para que ministros autoritários não se recusem a passar em revista de aeroportos, para que eles não mandem prender pessoas que simplesmente o criticam, que eles não revistem casas de pessoas simplesmente porque foram criticados. Esses ministros, eles acham que eles são verdadeiros semideuses. Cabe a nós, população, os lembrar de que eles devem estar no seu devido lugar, que é servindo a população, e não o contrário. Por esse vídeo é isso, meus amigos. Fiquem ligados em quem são seus verdadeiros amigos, os canais de direita, apoie-os, deem like nos vídeos, se inscrevam no canal, ajudem no Apoia-se, porque vocês podem ter certeza que se a censura está chegando para pessoas como Danilo Gentili, por exemplo, você pode ter certeza que canais pequenos, assim como o meu, não vão ter a mínima chance. E a gente está aqui para dar voz para vocês, beleza? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.